Olá, seja bem-vindo à Rede CETEPS de Ensino. Eu sou a professora Clarissa, do curso de Técnico em Condomínio e do componente de Gestão Organizacional. Hoje nós vamos para a parte 3 do processo de gestão e seus impactos dentro de recursos humanos, certas habilidades na busca e as vantagens competitivas dentro dessa área. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a documentação na administração de condomínios e de RH, certo? E de recursos humanos. Então, qual é a importância, qual é o impacto disso? Como se aplica a qualquer empresa, seja ela uma empresa que visa lucro ou não, certo? A administradora, imobiliária, você, técnico em condomínio, ou síndico profissional, tem prazos mínimos para manter em sua posse documentos referentes ao empregado, certo? Porque se alguém exige, algum órgão exige que você preste essa documentação tem que estar guardada com zelo e dentro do prazo mínimo necessário, certo? Então vamos lá, vamos falar de alguns documentos e de alguns prazos relativos. Então vamos falar de alguns documentos que são necessários guardar e quais os prazos desses documentos. Quando a gente fala do termo de rescisão do contrato de trabalho, esse documento ele precisa ser mantido, guardado em arquivo por 2 anos, porque se a Justiça do Trabalho ou algum sindicato peça, você precisa demonstrar que você tem esse documento. No caso de FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Perfil Proficiográfico Previdenciário, PPA, o PPP, desculpa, eles precisam ser guardados por no mínimo 20 anos, certo? Ou seja, 20 anos dentro de arquivo. No caso da Relação Anual de Informações Sociais, conhecido como RAIS, certo? Devido à sua vinculação com o PIS e com o PASEP, o histórico do trabalhador na empresa, ele é recomendado que seja armazenado por tempo indeterminado, certo? Porque toda essa informação, ela pode ser requerida a qualquer tempo, certo? Então, lembrando, deve ser armazenado por tempo indeterminado para futuras consultas, seja do trabalhador, do Ministério do Trabalho e Previdência Social e outros agentes que venham a requerer essa informação. Vamos falar agora um pouquinho sobre a elaboração de escalas, certo? A elaboração de escalas de trabalho deve sempre considerar o direito do empregado a um repouso semanal de 24 horas, certo? Então, no mínimo, uma vez por semana, esse empregado, esse colaborador, precisa ter um descanso semanal de 24 horas corridas, além de pelo menos 11 horas diárias de descanso, o intervalo entre uma jornada e a outra, ou seja, a gente falou sobre horas extras, as horas extras não podem exceder mais do que 4 horas a carga de 8 horas normal, certo? Entre uma jornada e outra, porque esse colaborador, esse empregado, ele precisa ir para casa, descansar e voltar para o outro dia para o trabalho de uma forma que ele se sinta bem, que ele se sinta íntegro. O comum dentro dos condomínios é que os funcionários trabalhem de segunda a sexta, 8 horas por dia e mais 4 horas no sábado, correto? No entanto, quando a gente fala de condomínio, onde o serviço ele nunca para, ele é 24 horas por dia, 7 dias por semana, alguns condomínios, devido ao número de unidades, pode ser necessário que se constitua de uma forma diversa essa escala. Como a gente chama, a gente tem o 5x1, a escala 5x1, na qual o empregado, ele trabalha 5 dias corridos e folga 1, certo? E essa folga pode ser em qualquer dia da semana. No entanto, no mínimo, uma vez por semana, a gente precisa, de acordo com a CLT, é obrigatório que uma vez ao mês, essa folga coincida com o domingo. Por quê? Porque é um dia em que a maioria das famílias estão em repouso, estão em fim de semana, para que ele goze, para que ele tenha essa oportunidade de estar junto e fazer coisas que são delegadas ao fim de semana.
Vamos falar um pouquinho de treinamentos dentro da gestão de recursos humanos. Para você que vai ser técnico em condomínio ou vai participar de administradora de condomínios, os treinamentos, eles são bastante importantes e é função dos recursos humanos zelar, providenciar treinamento, certo? Então, é a função direta dos recursos humanos. Os treinamentos, eles são essenciais e necessários à execução satisfatória das funções no empreendimento, ou seja, toda vez que entra um funcionário novo, ou pelo menos de algum tempo, o treinamento ele deve ser feito, certo? Para que você implemente novos sistemas ou reforce aquilo que está sendo pedido, certo? Então, o treinamento, ele é responsabilidade de quem administra o RH do condomínio. E é responsabilidade dele zelar pelo treinamento e providenciar toda a sorte de treinamentos necessários. Então, vamos lá. Dentro do RH, é bastante importante que se haja uma política de capacitação de equipe, certo? Uma política no sentido que se desenvolvam determinados treinamentos e que esses treinamentos sejam entregues de tanto em tanto tempo, certo? Para que você tenha uma equipe melhor preparada e essa equipe, sendo melhor preparada, ela se sinta motivada a empenhar o trabalho e desempenhe o trabalho de uma forma eficiente. Então, treinamentos frequentes, eles implicam na melhora da qualidade do serviço prestado aos condôminos. Isso não tem nem sombra de dúvida, quanto mais treinamento recebe o funcionário, melhor ele vai desempenhar a sua função, melhor a qualidade do serviço prestado ao condomínio. Então, cursos, palestras, workshops, eles não devem ficar somente em questões obrigatórias, como o curso de treinamento contra incêndio ou eventos da CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Então, ela deve ser feita de uma forma mais constante, não apenas uma vez ao ano, mas de tempos em tempos. Treinamentos com os funcionários para atendimento ao público, manutenção predial ou, no caso de porteiros, oficinas de segurança. No caso do Brasil, que a gente fala de um país onde a gente tem índice crescente de criminalidade, são treinamentos bastante importantes. Não só importantes, mas são treinamentos que trazem diferenciais a serem oferecidos por uma administradora de condomínios ou por um técnico em condomínio, certo? Então, isso é bastante importante dentro da nossa realidade. Vamos falar um pouquinho sobre segurança no trabalho e a saúde ocupacional. A gente acabou de falar na CIPAT, certo? A gente vai falar agora da CIPA. O que é a CIPA? A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes. Então, dentro de todo o sistema organizacional de uma empresa, de um condomínio, a gente precisa ter medidas que ajudem na prevenção de acidentes, certo? A gestão de RH em condomínios, ela é responsável por atuar em conjunto com a CIPA, ou seja, com a Comissão de Prevenção de Acidentes, zelando pela segurança dos seus empregados e pelo controle e também distribuição de equipamentos de proteção individual, ou seja, EPIs, certo? Então, por exemplo, se você tem ali as pessoas que fazem a limpeza do condomínio, você vai ter que providenciar EPIs para que aquela pessoa possa desempenhar a sua função. Luva, bota e assim por diante. E verificar se as condições de trabalho elas são favoráveis, elas são adequadas dentro do teu condomínio, certo? O RH pode e deve realizar treinamentos mais de uma vez ao ano, certo? Se os treinamentos são feitos mais de uma vez ao ano, melhora a qualidade do desempenho do serviço do trabalhador, ele faz as atividades dele de forma mais segura e a qualidade do serviço entregue também é melhor ao condomínio. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma aula. Espero vocês e até a próxima.